A paz do Senhor, minha querida irmã. Que bom que você reservou este momento para estar aqui, neste oásis de quietude que o Pai preparou exclusivamente para você. Sinta-se profundamente acolhida, como se estivesse sentada em uma varanda tranquila ao entardecer, deixando que a brisa suave leve embora o cansaço de um dia longo. Hoje, venho aqui te falar sobre algo que muitas vezes guardamos em silêncio, como uma dor surda que ninguém vê. Vamos conversar sobre quando você dá mais do que recebe e como esse desequilíbrio tem ferido a sua alma. Eu sei que o seu coração é generoso, que você foi ensinada a ser a coluna da sua casa, a amiga que nunca falha e a serva que está sempre disponível. Mas talvez, nesse processo de ser tudo para todos, você tenha se tornado um deserto para si mesma. Precisamos olhar para esse desgaste emocional, para essa doação que não encontra retorno e que aos poucos tem apagado o brilho do seu olhar e a força da sua fé. Você já sentiu que é a única a carregar o peso do piano em seus relacionamentos? Aquela sensação de que você é a ponte, o porto seguro e o ombro, mas que quando você precisa de um descanso, não há onde encostar a cabeça. Esse cansaço não é falta de oração, nem falta de amor. É o resultado de uma doação sem limites que acabou ferindo a sua própria essência. Muitas vezes por medo de ser considerada egoísta, ou por uma necessidade profunda de ser amada, nós entregamos pedaços de nós mesmas que o Senhor nunca nos pediu para dar. Ficamos ali, no sol escaldante, tentando regar o jardim de todo mundo, enquanto o nosso próprio solo vai ficando seco, rachado e sem vida. É sobre esse esgotamento, sobre esse sentimento de ser usada ou apenas ignorada em sua dedicação, que o Espírito Santo quer ministrar cura hoje. Sabe, minha irmã, o amor cristão é doação, sim, mas ele não é autodestruição. Se você está se sentindo ferida porque dá muito e recebe pouco, isso é um sinal de alerta do seu coração pedindo por socorro e por equilíbrio. Muitas vezes, acreditamos que amar é ser um poço sem fundo de paciência e serviço, mas até as fontes mais profundas precisam ser reabastecidas pela chuva. Quando você se torna apenas uma doadora e permite que os outros apenas recebam sem nunca investir na sua vida, você está criando um ciclo que não é saudável nem para você, nem para eles. O desgaste emocional que você sente hoje é como uma ferida aberta que precisa de um bálsamo, de um tempo de cura onde você aprenda que o seu valor não vem do quanto você faz pelos outros, mas de quem você é diante de Deus. Como está escrito no livro de Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe como a palavra de Deus é cuidadosa ao nos dar essa instrução. Guardar o coração não significa fechá-lo para o amor ou se tornar uma pessoa amarga e fria. No original hebraico, o termo para coração é leb, que envolve não apenas as emoções, mas a vontade, a mente e o centro da própria existência. Guardar o leb é proteger a fonte da sua vida. Se a fonte for contaminada pelo ressentimento de quem doa sem ser reconhecida, ou se ela secar por excesso de doação sem reposição, o que restará para oferecer ao Senhor? Proteger o seu coração é um ato de mordomia cristã. É entender que você precisa estar bem para que a sua luz continue brilhando sem se apagar por exaustão. Neste deserto onde você se sente sozinha, dando passos pesados porque a carga de cuidar de todos está te esmagando, o Senhor quer te levar para as águas tranquilas. Ele quer te mostrar que o autocuidado espiritual e emocional não é pecado, é sabedoria. Quando você permite que a sua energia emocional seja drenada por relacionamentos onde não há reciprocidade, você está deixando que as frestas do seu coração fiquem expostas. É como se você tivesse construído uma casa sem portas e agora o vento frio da ingratidão estivesse entrando e apagando a chama que aquece a sua alma. O Senhor te chamou para ser serva, mas Ele te chamou, antes de tudo, para ser filha. E um pai não deseja ver sua filha ferida porque se esqueceu de cuidar do próprio coração enquanto cuidava dos outros. Pense comigo, como você pode continuar sendo um canal de bênção se o canal está quebrado por dentro? Se você dá mais do que recebe e isso te fere, é hora de olhar para as rachaduras. Essas rachaduras são os lugares onde a luz de Deus quer entrar para te curar do medo da rejeição. Muitas vezes a gente doa demais porque, no fundo, a gente acha que só será amada se for útil, mas o amor do Pai por você é incondicional.
Ele te ama pelo que você é, não pelo serviço que você presta. Sinta o colo do Pai agora. Ele está te dizendo que você pode descansar, que você pode dizer não sem se sentir culpada, e que a sua paz vale muito mais do que a aprovação passageira de quem só se aproxima de você para receber. O deserto da ingratidão é um lugar difícil de atravessar. Você faz o jantar com carinho e ninguém agradece. Você ouve os problemas das amigas por horas, mas ninguém te pergunta como você está. Você se sacrifica financeiramente para ajudar um parente e ele volta pedindo mais sem sequer reconhecer o seu esforço. Isso fere, e Deus vê a sua ferida. Ele vê o momento em que você se tranca no banheiro para chorar de cansaço, sentindo que está se esvaziando. Mas deixe que a chuva mansa do Espírito Santo caia sobre você agora. Essa chuva vem para reidratar os seus sonhos, para lavar a poeira da tristeza e para te lembrar que a sua recompensa não vem dos homens, mas vem daquele que vê em secreto. Muitas vezes, a falta de equilíbrio nos relacionamentos acontece porque perdemos o limite entre o que é nossa responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro. Quando você assume as consequências dos erros alheios e tenta resolver problemas que não são seus, você não está apenas se desgastando, você está impedindo o outro de crescer e de ter o seu próprio encontro com Deus. Guardar o coração é saber onde termina você e onde começa o outro. É entender que você pode orar, pode aconselhar e pode ajudar, mas não pode carregar a cruz de ninguém no lugar da pessoa. O único que carregou a nossa cruz foi Jesus. Ao tentar carregar o peso do mundo nas costas, você acaba ferida e sem forças para carregar a sua própria jornada. Talvez você esteja vivendo um tempo de amanhecer espiritual, onde o Senhor está abrindo seus olhos para ver que a sua doação precisa ter um propósito e não ser apenas uma fuga ou uma forma de controle. Quando damos demais para compensar a falta de amor que sentimos, estamos cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Mas quando damos a partir da plenitude que temos em Deus, damos com alegria e com limites saudáveis. O Senhor quer te ensinar a arte do equilíbrio. Ele quer que você continue sendo essa mulher maravilhosa e generosa, mas com o coração guardado e protegido. Ele quer que as fontes da sua vida corram limpas, sem o gosto amargo do sacrifício por obrigação. Olhe para as frestas de luz que estão surgindo em meio à sua dor. Deus está usando esse sentimento de ferida para te chamar para um tempo de maior intimidade com Ele. Talvez você tenha dado tanto tempo aos outros que não sobrou tempo para ficar a sós com o Pai. E é no secreto, no colo do Criador, que a gente descobre que não precisa mendigar migalhas de atenção ou reconhecimento. Quando você está cheia de Deus, a falta de gratidão dos outros ainda pode doer, mas não tem mais o poder de te destruir. Você passa a dar porque transborda, e não porque espera receber algo em troca para se sentir viva. Minha irmã, entenda que o seu desgaste emocional tem cura. O Espírito Santo está trabalhando agora mesmo naquelas áreas onde você se sente diminuída. Ele está colocando um limite nas mãos de quem só sabe pedir e está fortalecendo as suas mãos para que você saiba quando estendê-las e quando recolhê-las para o seu próprio descanso. O Senhor é o Deus do equilíbrio. Ele criou o dia para o trabalho e a noite para o repouso. Ele criou as estações, e na sua vida esta é a estação de aprender a se valorizar como o Senhor te valoriza. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é preciosa, e o Pai não quer que você se desgaste até o fim por causas ou pessoas que não valorizam a pérola que você é. A areia quente do deserto onde você caminha agora pode ser transformada em solo fértil, se você permitir que a sabedoria de Deus governe o seu coração. Guardar o coração é também filtrar o que entra, as palavras duras, as exigências abusivas e as expectativas irreais. Não deixe que essas coisas se instalem no centro da sua alma. Use a armadura de Deus para proteger as suas emoções. Saiba que você tem o direito de se retirar para orar, de tirar um tempo para não fazer nada, de cuidar da sua saúde e da sua aparência sem que isso seja vaidade ou pecado. É cuidado com o que o Senhor te confiou. Sinta o vento suave do Espírito soprando sobre as feridas que a ingratidão deixou. Esse vento traz um perfume de esperança. Ele te lembra que o Senhor está atento a cada ato de amor que você praticou, mesmo aqueles que ninguém viu. Se você se sentiu ferida, peça ao Pai para cicatrizar esse lugar. Peça a Ele que tire a mágoa e coloque no lugar uma sabedoria santa, uma sabedoria que te permite amar sem se perder, servir sem se escravizar e doar sem se esvaziar.
Deus quer que você seja uma fonte que nunca para de jorrar, mas para isso, a fonte precisa ser guardada com todo o zelo. Muitas mulheres crentes vivem em um martírio emocional achando que isso é santidade, mas Deus não se agrada do seu sofrimento causado pela falta de limites. Jesus disse para amarmos o próximo como a nós mesmos. Se você não se ama, se você não se cuida, e se você se deixa ferir constantemente, como poderá cumprir o mandamento de amar o próximo com qualidade? O equilíbrio começa em você. Começa a entender que a sua vida emocional é um campo que precisa ser vigiado contra os invasores que só querem colher sem nunca plantar. Seja uma boa administradora das suas emoções. À medida que o dia avança e a noite chega, deixe que o silêncio de Deus fale ao seu coração. Ele está te convidando para um tempo de restauração e força. Não tenha medo de mudar a forma como você se relaciona com as pessoas difíceis. Se elas se afastarem porque você colocou limites, isso apenas provará que elas não amavam você, mas amavam o que você fazia por elas. E isso, minha irmã, é uma libertação que o Senhor está te dando. Fique com quem investe em você, com quem te ouve, com quem celebra a sua vida e principalmente com daquele que deu a vida por você. Sabe aquela sensação de aperto no peito quando você percebe que fez tudo e ainda assim foi criticada? Entregue esse aperto para o Senhor agora. Deixe que Ele desate os nós que a amargura tentou fazer no seu peito. Você é livre, livre para ser você, livre para servir com alegria e livre para guardar o seu coração sob a proteção do Altíssimo. O deserto está florescendo hoje porque você decidiu que o seu coração pertence a Deus e que ele será guardado conforme a instrução da palavra. A paz está voltando para a sua casa e para a sua mente. Agora é hora de falar com o Pai. Se você puder, feche os olhos agora e vamos nos entregar em oração. Vamos entregar a Deus o nosso coração falando com Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nós nos achegamos à Tua presença neste momento de quietude, buscando o Teu rosto e o Teu abraço. Senhor, Tu conheces cada uma das minhas irmãs que está ouvindo esta mensagem agora. Tu sabes onde dói. Tu conheces o cansaço que elas não confessam para ninguém e a tristeza de se sentirem invisíveis mesmo quando estão se doando ao máximo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, entra com o teu bálsamo de cura nessas feridas emocionais. Cura o coração que se sentiu usado, cura a mente que está esgotada de tanto carregar o fardo alheio e restaura a identidade dessa mulher que se perdeu tentando agradar a todos. Espírito Santo de Deus, sopra o teu vento de renovo sobre a vida dela hoje. Ensina-a, Senhor, a guardar o coração como a tua palavra ordena. Tira toda a culpa falsa de querer se cuidar, toda a mentira do inimigo que diz que colocar limites é falta de amor. Dá a ela a tua sabedoria, Pai, para saber quando dizer sim e quando dizer não com paz e autoridade. Que ela sinta o teu amor incondicional, a envolvendo agora, lembrando-a de que o valor dela não está no serviço prestado, mas no sangue de Jesus que a resgatou. Que ela aprenda a ser filha antes de ser serva, e que ela encontre em ti o reabastecimento necessário para a sua jornada. Senhor, nós oramos por esses relacionamentos difíceis. Pedimos que o Senhor traga equilíbrio e justiça. Onde houver exploração, que haja libertação. Onde houver ingratidão, que o Senhor seja o consolo. Fortalece a minha irmã, para que ela não se torne amarga, mas para que ela se torne sábia, que as fontes da vida dela voltem a jorrar com força e pureza. Protege-a das decepções que tentam paralisar a sua fé, que ela se levante deste momento com uma nova força, com a cabeça erguida e com a certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida emocional. Tudo isso te peço e te agradeço, na certeza de que a tua mão está sobre nós, restaurando e trazendo a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, receba esta paz e sinta o Senhor cuidando de cada rachadura do seu coração. Guarde no coração o que Deus falou hoje, sabendo que você é preciosa demais para viver ferida pela falta de equilíbrio. Não deixe de compartilhar este momento com uma amiga que você sabe que também está se doando além do limite e precisa desse abraço espiritual. Às vezes, um simples gesto pode ser a resposta de Deus para alguém hoje. Convido você a seguir o nosso podcast Renovo no Deserto nas plataformas de áudio de sua preferência como Spotify e Apple Podcasts, para que estejamos sempre juntas nessa jornada.
E caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, não esqueça de curtir este vídeo, deixar o seu comentário contando como se sente e se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder o nosso próximo encontro, que será maravilhoso. Ainda deixo um versículo final para a sua meditação, que está no livro dos Salmos, capítulo 147 e versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e lhes munda as feridas. Que o Senhor te acompanhe, te escute e te fortaleça em cada passo desse novo tempo. Espero que você se sinta profundamente renovada e amada. Até o nosso próximo encontro.